E no Papo Reto com o profissional em destaque, o assunto é precocidade sexual, seleção genética e aumento de produtividade. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a zootecnista, doutora, deixa eu só ler aqui o currículo dela, que é bem extenso, doutora em zootecnia com ênfase em melhoramento genético e genômica e pesquisadora júnior da Embrapa Cerrados, Ludmila Brunes. Seja muito bem-vinda, Ludmila, aqui à Urbana Caipira. É uma honra poder trazer esclarecimento sobre esse assunto, que é um tema de grande relevância e importância, né, para o nosso pecuarista aí brasileiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite de estar aqui. Como você falou, é um assunto de grande relevância. Hoje em dia as palavras de ordem são o aumento da eficiência produtiva, o aumento e reduzir o ciclo de produção, então a precocidade sexual é uma ferramenta importante nesse sentido. Que faz parte de tudo isso. É um conjunto, né, Ludmila, para poder trazer um melhoramento genético, para que, como se diz, o nosso rebanho possa ter um desempenho maior, né? E para falar de precocidade sexual, quando o animal já finaliza a puberdade, eles já estão prontos para iniciar essa reprodução. Como que é avaliado esse animal? Como que é avaliada essa precocidade sexual? Primeiramente, o que a gente pensa, o que a gente quer obter quando a gente faz seleção para precocidade sexual? Na fêmea bovina, a gente quer que ela emprenhe mais cedo, que ela pare em menor idade. No touro, que ele produza sêmen em menor idade, que ele tenha libido, capacidade de emprenhar essas fêmeas, seja por monta natural ou inseminação artificial. Então, esse é o alvo. Tem algumas definições de puberdade para o touro, no caso do macho. A ideia é que ele produza ejaculado com, no mínimo, 50 milhões de espermatozoides, né, na concentração e pelo menos 10% de motilidade espermática. Então, essa é uma das definições mais utilizadas hoje para o animal ser considerado púbere, um macho. Na fêmea, o que a gente busca é a primeira ovulação. No macho, a gente geralmente avaliava pelo perímetro escrotal, que era uma medida de fácil obtenção, porque a gente só precisa de uma fita graduada, né, de uma fita métrica, mas era uma medida indireta, que tem relação aí com a precocidade, também com a fertilidade sexual. E hoje a gente já tem uma técnica mais avançada, que seria a ultrassonografia testicular, onde a gente consegue identificar o animal que está apto a produzir sêmen. Então é feito o teste, né, depois da ultrassonografia testicular, é feito o teste, a coleta desse sêmen e a avaliação também da concentração espermática, que é uma característica hoje que tem uma relação direta, então, com a idade e a puberdade. Inclusive, para essa característica, no Programa de Melhoramento Genético da ANCP, né, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, hoje a gente já tem até a DEP para a idade e puberdade macho. O que seria a DEP? A DEP é a diferença esperada na progênie, que é um parâmetro que vai nos indicar o que o animal vai transmitir para a progênie dele. E no caso da DEP para a idade e puberdade, a gente quer os animais com menor valor dessa DEP, que ele vai conseguir reduzir a idade e a puberdade do macho. Na fêmea, como a avaliação, por exemplo, da primeira ovulação é uma técnica onerosa que envolve dosagem hormonal, a gente utiliza critérios como a idade a primeiro parto e também a probabilidade de parto precoce, que seria a probabilidade que a fêmea tem de emprenhar e parir antes dos 30 meses. E para essas duas características a gente já trabalha com DEPs, enquanto a DEP para a idade de primeiro parto a gente quer fêmeas com menor valor, ou seja, quanto menor, maior a chance dessa fêmea apresentar uma menor idade ao primeiro parto. E a probabilidade de parto precoce, a gente quer os valores superiores, quanto maior a avaliação desse animal, significa que a maior a probabilidade da fêmea apresentar aí o primeiro parto, né, o touro produzir uma fêmea que vai apresentar o primeiro parto antes dos 30 meses. Essa avaliação é feita tanto na fêmea quanto no macho. Você falou na questão do macho, a avaliação é feita por meio de ultrassom. Na fêmea, é por meio da questão do... A idade do primeiro parto, a gente não precisa de nenhuma técnica diferente. A gente só coleta essa informação de anotação, diagnóstico de gestação, né, para saber se a fêmea está prenhe, mas depois, quando ela parir. Na verdade, é só questão de manejo, parte de escrituração zootécnica. A gente só precisa saber a idade que a vaca tem ao parto. Por exemplo, um produtor que está lá na sua propriedade, ele tem condições de identificar esse animal que já está no período reprodutivo? Tem algumas características. A gente, por exemplo, o peso seria um ponto de entrada do animal entrar na estação de monta. Estima-se que para as fêmeas cerca de 70% do peso adulto.
já estaria pronta para ser desafiada para precocidade sexual. E, na verdade, a identificação ela vai vir, no caso do macho, né, através do perímetro escrotal. Tem alguns trabalhos que falam que entre 28 e 32 centímetros de perímetro escrotal o animal já estaria produzindo sêmen. E aí ele precisaria fazer, né, ou um exame andrológico ou avaliação de ultrassonografia testicular, como eu falei. E para a fêmea, fazer o desafio de precocidade. É expor essas fêmeas à reprodução, para ver se elas vão apresentar ou não esse potencial de emprenhar em menor idade. Entendi. E para o produtor, o que é importante ele avaliar antes de optar por fazer essa seleção para precocidade sexual? O que é importante ele avaliar antes disso tudo? A gente sabe que o desempenho animal ele é uma mistura do potencial genético, do valor genético dele e do ambiente que a gente está ofertando. E também da interação desses dois fatores. E muito se fala de adoção de tecnologia para aumentar a produtividade, para intensificar a produção. E a precocidade sexual é uma ferramenta para isso. Mas antes disso, a gente tem que fazer o básico. Fazer a tarefa de casa, né, o arroz com feijão. É manejo de pastagem, é oferta de pastagem de qualidade, nutrição, a mineralização, manejo reprodutivo, conduzir bem a estação de monta. Por exemplo, a fêmea, eu tenho animais com potencial para precocidade, eu desafio, mas essa fêmea não teve a nutrição adequada para atingir o peso. Então, provavelmente ela não vai expressar aquele potencial. Ou se ela vir a emprenhar, ela não está tendo a mineralização, a nutrição adequada para complementar seu desenvolvimento. Porque a fêmea precoce, a fêmea que emprenha em menor idade, ela geralmente ainda está em crescimento. Então, ela tem a exigência de crescimento, a exigência para manter aquela gestação, levar aquela gestação até o parto e também para a lactação. Então, é preciso ofertar ambiente, ofertar alimentação adequada para atender essa exigência dela. E a gente fala isso não só no sentido de suplementação, mas também pensando em pastagem, né, pastagem de qualidade, porque a gente consegue fazer esse tipo de trabalho em sistemas exclusivamente a pasto. Ou, por exemplo, eu trabalho no meu sistema com a desmama por volta de abril. E o que vem depois de abril já é o período seco. Então, eu tenho que ter um planejamento nutricional para garantir o bom desenvolvimento aí dessas fêmeas. Essa é a ideia. Aí, trabalho em relação ao manejo reprodutivo. Às vezes, eu exponho tardiamente essas fêmeas à reprodução e acaba que ela não vai expressar seu potencial. Então, para a gente ter um desempenho para precocidade, a gente tem que ter feito toda essa conta anterior, né? Pensar no manejo, na nutrição, na sanidade e também na reprodução. Ludmila, quando a gente fala em precocidade sexual, qual que é a relação com precocidade de acabamento? Tem alguma relação entre elas? Tem sim. A precocidade sexual está diretamente relacionada à precocidade de crescimento e também de acabamento. Isso porque, vamos pensar na curva de crescimento do animal. O animal ele começa a depositar primeiro tecido ósseo, depois tecido muscular, e aí que ele começa a depositar tecido adiposo, que seria gordura corporal. Então, quando ele atinge a maturidade fisiológica, ele diminui a deposição de tecido muscular e aumenta a deposição de gordura na carcaça. Então, a gordura ela serve como um sinalizador para o desencadeamento da puberdade. Tem uma série de mecanismos que estão relacionados aí com a puberdade, né, com a maturação fisiológica. Mas depende não só da idade, mas depende também da condição corporal do animal. A fêmea bovina ela precisa ter uma reserva mínima de gordura para ovular. Isso porque a gordura ela é precursora de hormônios reprodutivos, mas ela também é utilizada como uma sinalização para o animal. Para ele entender, eu tenho energia suficiente para o meu crescimento, para atender a minha mantença, mas também para entrar em reprodução, para emprenhar e para conduzir uma lactação. Então, tem essa relação. Inclusive, é um dos parâmetros que a gente pode olhar no animal, né, no biotipo do animal, para verificar se ele tem esse biotipo ou não para precocidade. Por exemplo, a deposição de gordura em regiões como a picanha, o patinho, a linha dorso-lombar, a região do peito também é uma região que acumula gordura, a região da paleta. Então, animais que têm uma deposição de gordura precoce, né, tem um acabamento de gordura precoce, eles também têm a tendência a emprenhar, entrar em reprodução em menor idade. E isso é visto, a gente pode falar fisiológico? É fisiológico, né? Tem uma relação fisiológica e na parte visual do animal, questão de biotipo, né? O biotipo para a precocidade. Entendi. E em relação à avaliação, essa avaliação de precocidade sexual, quais são as dificuldades? Tem alguma dificuldade nessas avaliações? Apresentar algum ponto negativo? Quais os desafios que foram encontrados? A gente escuta mais 3 problemas, mas esses problemas eles estão muito relacionados a falhas de planejamento
e também de decisões, sobretudo no acasalamento. O primeiro deles é que se falava que fêmeas precoces desmamavam bezerros mais leves. E a gente vê que isso vem caindo por terra, desde que garanta uma nutrição adequada, um planejamento nutricional adequado para que essas fêmeas que ainda estão em crescimento completem seu desenvolvimento, né, venha manter essa gestação e também a lactação. Então, quando a gente oferece nutrição adequada, a gente acaba percebendo que as fêmeas precoces não desmamam bezerros mais leves. E outro ponto é associar a precocidade sexual, né, a seleção para precocidade sexual, também com a habilidade materna. Então, a gente garante não só questão genética, né, questão ambiental para a fêmea desmamar bezerro mais pesado, mas também uma questão genética. Outro problema que a gente vê relatos é da taxa de reconcepção. Muito se falava que fêmeas precoces elas teriam menor taxa de reconcepção. E o que a gente viu em alguns estudos foi exatamente o contrário, que a fêmea precoce que tem uma relação, né, uma correlação genética entre taxa de reconcepção e a precocidade sexual. Então, a gente viu que fêmeas precoces elas têm maior taxa de reconcepção, voltando ainda naquela questão do ambiente. Se a gente oferece nutrição adequada, a gente não tem um impacto negativo nessa característica. E o terceiro problema, talvez o mais comum, é os problemas, as perdas ao nascimento, os problemas de parto, como distocia, que são causados por bezerros nascendo muito grande ou muito pesado. E aí a gente tem como contornar esse problema utilizando touros que têm DEP negativa para peso ao nascer. Então a gente consegue que o bezerro nasça mais leve e, né, tá favorecendo aí a novilha, evitando perder tanto o bezerro quanto a novilha. A gente consegue balancear esses problemas aí com essas três soluções, né? A nutrição, a seleção para habilidade materna e também a seleção para peso ao nascer. Tem todo um trabalho, né? A gente pensa que é uma coisa assim mais simples, mas não tem nada de simples, é bem complexo, né? Em relação aos pontos positivos, resultados positivos, tanto econômicos, em termos produtivos, que foram observados durante a seleção de precocidades sexuais, quais foram? O que poderia, teria alguma coisa que poderia melhorar? A gente trabalhou bastante com precocidade sexual num rebanho que chama Nelore Vera Cruz, que é um rebanho localizado em Barra do Garça. Eles fazem seleção para precocidade sexual em fêmeas há mais de 10 anos. E a gente acompanhou através de projeto de pesquisa da Embrapa Cerrados, da NCP e também da UFG com a Unesp. A ideia ali, eles trabalharam o critério de seleção, né? Era a idade de primeiro parto e a DEP de probabilidade de parto precoce. A ideia era encurtar a geração, reduzir o ciclo de produção, né, para antecipar esse retorno econômico. O pessoal fala que a fêmea ela já nasce devendo para o sistema de produção, né, ela já deve a prenhez dela. Então, a gente tem que buscar pagar isso. E a ideia ali foi reduzir o período de recria, que seria o período ocioso, ali, que a fêmea não está devolvendo nada para o sistema. O que a gente fez lá? Começou a desafiar as fêmeas a partir dos 11 meses. Então, a fêmea desmamava com 7, 8 meses e ela já entrava na estação de monta no mesmo ano que ela era desmamada. Então, o desafio para a precocidade deles, para a precocidade sexual, era feita dessa forma. O que a gente conseguiu de resultado? Era fêmeas emprenhando, com 2 anos elas já entregavam um bezerro, 2 anos de idade, com 3 anos já tinham 2 bezerros. Enquanto a média nacional, aí, pensando, né, em rebanhos comerciais, é da idade do primeiro parto de 4 anos. Então, a gente viu um resultado produtivo muito interessante, que é ao final da vida da matriz, da vida útil, ela dá um bezerro a mais. Então, em relação... que tem uma alta relação com a rentabilidade do sistema, porque pensando no custo de uma prenhez, vai depender do seu tipo de sistema de produção, mas por volta de R$700, R$800, a gente consegue vender o bezerro hoje por R$2.100, R$2.400, dependendo da localidade, né? Então, a gente tem um retorno econômico muito grande desse bezerro a mais. E, além disso, a gente também tem um aumento da receita direcionada pela velocidade de crescimento, porque a gente precisa imprimir essa velocidade de crescimento nas fêmeas para elas apresentarem aí o primeiro parto em menor idade. Então, a gente tem esse retorno. Inclusive, os estudos mostram que o aumento na rentabilidade chega a 40%, de estar reduzindo aí a idade da primeira prenhez por volta dos 14 meses. E também a rentabilidade por hectare, que chega a ser 19% superior. Então, os resultados são bem interessantes. Bem positivos, né? E em relação ao progresso da seleção genética do rebanho brasileiro, o que você pode falar para a gente? Como que está essa situação hoje? Então, a seleção para precocidade sexual ela é uma importante ferramenta até para acelerar o progresso genético, porque o progresso genético ele vai depender de 3 fatores, que ele tem uma relação direta com 3 fatores, que seria a acurácia, que é a confiabilidade que a gente tem na avaliação daquele animal que a gente está utilizando, a variabilidade genética, que a gente vê que tem variabilidade genética dentro da raça Nelore, dentro de outras raças zebuínas, né? O zebuíno era caracterizado por ser um animal tardio,
E hoje a gente viu que a gente consegue produzir animal zebuíno precoce. Depende da intensidade de seleção, que seria a proporção de indivíduos selecionados. Então, quanto maior a minha intensidade de seleção, maior é meu progresso genético. E se eu estou desafiando meu rebanho, se eu estou selecionando as fêmeas para precocidade sexual e aquelas que não atendem esse critério, por exemplo, no Nelore Vera Cruz, as fêmeas que não atendiam o critério de emprenhar ali na primeira estação de monta eram retiradas do rebanho. Então, se eu estou aumentando a intensidade de seleção, eu também aumento meu progresso genético. E depende de outro fator, que é o intervalo de geração. À medida que a gente reduz o intervalo de geração, a gente está aumentando nosso progresso genético. A média brasileira para bovinos do intervalo de geração é de cerca de 4 a 6 anos. O intervalo de geração seria a idade dos pais quando nascem os filhos. Lá no Nelore Vera Cruz é de 25 meses. Então, são 2 anos, a gente reduziu aí para metade, né? Isso, a resposta é maximizar o progresso genético. Nos últimos 5 anos, para a idade a primeiro parto, o progresso genético foi de 60% nesse rebanho. E para a idade a puberdade dos machos foi de 110%. Graças aí a essa seleção genética, né, mas também associada ao ambiente. A gente tem essa sempre evolução, que lembrar. né? Que é um conjunto, né? Sempre caminham juntos. E para finalizar, Ludmila, eu peço a você que deixe aí o seu conselho, a sua dica para o nosso produtor, para o nosso telespectador, para quem acompanha esse trabalho que a gente desenvolve aqui em relação ao segmento aí de bovinocultura em termos de precocidade sexual do rebanho. A seleção genética é uma ferramenta muito eficaz para a gente aumentar a nossa produtividade para a precocidade sexual, reduzindo aí então o período ocioso das fêmeas, aumentando o número de filhos produzidos. Mas a gente tem sempre que pensar nesse tripé, né, nutrição, reprodução e genética, tudo caminha junto, como eu falei, tem que fazer o trabalho de casa primeiro antes de pensar em outras tecnologias, mas a tecnologia ela é muito bem-vinda e não só para rebanhos POs, né, puros de origem, rebanhos de seleção, como eu falei, mas a gente tem vários exemplos de rebanhos de gado SAPE, que também vem trabalhando com precocidade sexual e tem ótimos resultados, e de rebanhos comerciais, que já vem fazendo esse desafio de fêmeas precoces para ter esse retorno de um bezerro a mais no final da vida da fêmea. Ludmila, eu quero te agradecer a participação, seja muito bem-vinda aqui à Urbana Caipira. Obrigada por trazer aí pra gente, por contribuir com um assunto tão esclarecedor, importante, né, para o conhecimento aí dos nossos telespectadores, dos nossos produtores, criadores aí de gado, né, que fortalece muito essa cadeia produtiva. Eu te agradeço a participação e eu sei que é um assunto muito amplo, tem muita coisa para ser discutido, mas a gente vai deixar para a próxima, porque aí eu tenho um motivo para poder te trazer aqui novamente, porque pensa numa menina bruta, né? Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilha também esse vídeo, deixa aí a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal Urbana Caipira. A sua participação é muito importante, também vai lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Vanessa Ferri e Urbana Caipira. A gente vai ficando por aqui, no próximo assunto está bem interessante.